Então, vamos começar de novo. Então, a gente marcou a varanda, as duas entradas da varanda, certo? Trazendo o ponto dos limites até o observador, onde cortou a linha de quadro, a gente desceu. Limite até o observador, onde cortou a linha de quadro, desceu. Do outro lado, a mesma coisa. Limite até o observador, onde cortou a linha de quadro, desceu. Limite até o observador, onde encontrou a linha de quadro, desceu. Com isso, a gente encontrou essas 4 linhas de limites das varandas. Depois, a gente tem a altura do degrau da varanda, esse nível diferente da varanda. O que a gente fez? Trouxe essa altura aqui para a linha de verdadeira grandeza, marcou esse ponto. A partir desse ponto, nós levamos para o ponto de fuga 1, marcamos o limite do piso da varanda. Para o ponto de fuga 2 e marcamos de novo o limite do piso da varanda, certo? O piso e o forro a gente vai marcar daqui a pouco. Vamos fazer os outros elementos que essa face oferece pra gente. Então, da mesma maneira, nós vamos continuar trabalhando. Traz o limite da porta para o observador, vou traçar essa linha. Onde encontrou a linha de quadro, nós vamos descer perpendicular. Limite da porta, traz para o observador, encontrou a linha de quadro, desce perpendicular. Como eu já havia feito essas linhas, então elas já estão demarcadas aqui. A porta, a altura da porta é equivalente à altura das janelas. Veja que as janelas terminam juntinho lá em cima. Então, nós já temos marcado aqui o ponto de limite da janela aqui na linha de verdadeira grandeza. Então, nós vamos levar esse ponto lá para o ponto de fuga, certo? O que marca a altura da porta. Veja, ela está nesse plano, portanto, deve ir para esse ponto de fuga. A gente não pode esquecer disso. Está no mesmo plano, vem todos para o mesmo ponto de fuga, ok? Depois, o nível interno da cozinha vai digitar a altura da minha porta também. Se eu tenho um nível X aqui da varanda, vamos manter pelo menos o mesmo nível, já que a gente não tem essa informação aqui. Então, a gente tem o degrauzinho para entrar na porta. A porta não vai ficar até a calçada aqui fora, né? Então, a gente vai colocar o mesmo nível. Para colocar o mesmo nível, essa mesma linha de chamada que nós fizemos aqui para varanda, nós vamos continuar e isso vai determinar a largura da porta. Eu já posso reforçar. A largura não, desculpa, a altura da porta. Reforço ali, já vou reforçar aqui em cima também. Parte de cima da porta. E as linhas que eu desci, eu tenho os limites nas laterais da porta. Certo? Eu tenho ainda uma janela nessa face. Então, vamos localizar essa janela. Da mesma maneira, nós vamos pegar os limites da janela. Então, onde ela começa aqui. Vamos levar para o observador. Levo para o observador. Vou marcar a interseção com a linha de quadro. Deixo ali esperando. O outro limite, trago para o observador. Acho que eu estou com a mão pesada. Outro limite, trago para o observador também. E onde cruzar a linha de quadro é o ponto que eu estou procurando. Vou descer as perpendiculares a partir dos pontos demarcados na linha de quadro. Posicionar o meu esquadro.
e vou buscar as linhas na linha de quadro, os pontos na linha de quadro. Tem um ponto aqui, início da janela, deixa perpendicular. Outro ponto aqui, finzinho da janela, deixo a outra linha de quadro. Veja, agora a gente precisa marcar as alturas da janela. Eu tenho aqui a cozinha. Então, normalmente a cozinha, a janela é mais alta para que a gente possa ter pia, fogão, não atrapalhar os utensílios da cozinha, os equipamentos fixos da cozinha. Então, vamos considerar que o peitoril desta janela aqui da frente seja igual ao peitoril desta janela da lateral. Sendo assim, nós temos na fachada a janela da frente, essa que está na varanda. Então, nós vamos trazer as medidas dessa janela que está na varanda. Não é essa é diferente, olha só, ela é maior, tem um peitoril mais baixo. Nós vamos trazer 10. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trazer, a altura já está demarcada lá na linha de verdadeira grandeza. Agora, a altura do peitoril, nós temos que trazer uma paralela e trazer a medida para cá. No caso, eu vou transportar essa medida com o esquadro, por conta de estar sem vou transportar a medida com compasso, por conta de estar sem a regoteira. Marco o peitoril, a janela, e a partir desse ponto que eu marquei na linha de verdadeira grandeza, eu levo a linha para o ponto de fuga 2. Para o ponto de fuga 2, porque essa janela está localizada nessa face da direita, certo? Então, já está determinada essa janela, vou reforçar. Face inferior, face superior da janela. E as laterais da janela. Ok? Agora, nós temos a varanda para terminar. A varanda, eu vou trocar a cor da minha lapiseira agora. Eita, quebrada a ponta. E não tem nada lá dentro, essa aqui. Vamos usar essa. Então é o seguinte, nós temos essa linha da varanda que a gente precisa demarcar e ela parte desse vértice. Essa parede tem um plano paralelo a essa parede, portanto, vai para o mesmo ponto de fuga que essa parede foi. Então, nós vamos sair daqui e vamos para esse ponto de fuga. Isso aqui que a gente vai fazer. Em cima a mesma coisa. A gente não está reforçando ainda, porque nós não sabemos em que ponto que está esse vértice aqui de trás. Então, a gente deixa esperando. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Parte do vértice. Ficando muito grafite para fora, por isso está quebrando. Parte do vértice e vai para o ponto de fuga. Igual aqui, parte do vértice e vamos para o ponto de fuga. Olha só, onde cruzou as duas linhas, na interseção das duas, relacionando com a interseção das duas embaixo, se as retas estiverem todas realmente paralelas, perpendiculares, esses dois pontos vão estar em uma perpendicular à linha de terra. Eles vão estar alinhadinhos. Se não ficarem alinhados é porque tem alguma linha que está torta, alguma coisa fora do lugar. Vamos reforçar. A gente então, olha, está atrás do pilar, esse vértice ficou bem atrás do pilar, nós não vamos ver
com essa posição do observador. Quem colocar o observador um pouquinho para lá, já vai dar para ver. Se colocar um pouquinho para cá, já vai dar para ver aquele vértice. Então, tudo depende do posicionamento do observador e da distância dele também. Então, a gente não vê o cantinho da varanda lá atrás, não tem problema nenhum isso, né? A menos, é claro, que você precise mostrar alguma coisa em um determinado ponto no seu projeto. Nesse caso, você tem que já pensar nisso antes de posicionar o observador, sempre privilegiando um detalhe que você precisa do seu projeto. Então, olha, piso da varanda e o forro da varanda, ok? Agora, dentro da varanda, nós temos essa janela, que vai ficar nessa parede, e temos essa porta, que vai ficar nessa parede. Eu vou deixar um pouquinho mais clara essa linha do horizonte, porque ela está confundindo um pouco. Não vou apagar, só vou deixar claro. Nós não devemos apagar as linhas, mesmo que elas fiquem confusas, porque na hora que eu tenho um erro, eu preciso encontrar que lugar está esse erro para não precisar fazer tudo de novo. Se eu não tiver as linhas para eu conferir, não tem jeito de eu arrumar. Daí eu tenho que realmente começar novamente. Vamos encontrar então essa porta, essa janela. Nós temos dois planos principais, aqui, este e este, são os dois planos principais. Então, se essa janela está posicionada em um plano posterior, nós precisamos primeiro projetar os limites dessa janela, então onde ela começa e onde ela termina, esses dois pontos. Nós temos que projetar para o plano principal. Então, nós vamos trazer esse ponto e marcar aqui, nessa linha. Esse ponto e marcar aqui nessa linha. Mas eu não posso colocar a minha régua assim, de qualquer maneira, e traçar. Eu preciso traçar em uma perpendicular, a face. Então, nós vamos fazer a coisa certa aqui, não é? Vou trazer a perpendicular. Pegar essa reta no meu esquadro, posicionar minha régua ou o outro esquadro e vou projetar esse ponto para cá. E vou projetar este outro ponto para cá. Ok? Agora, da mesma maneira que eu fiz para trazer todos os pontos, eu vou trazer esses dois pontos. Não funciona mesmo, tem entupido. Então, vamos na azulzinha. Vamos trazer os pontos então. Esse, trago para o observador. Onde cruzou a linha de quadro, eu vou marcar o ponto. Segundo ponto, mesma coisa. Do ponto ao observador, onde cruzou a linha de quadro, é o ponto que eu procuro. Então, nós vamos novamente traçar as perpendiculares, levando lá para baixo essas informações. Só que agora é o seguinte, nós trouxemos para cá os pontos que saíram desta linha. Esta linha qual que é? Essa aqui do degrauzinho. Então é para cá que a gente vai trazer, não é marcar lá não, é aqui, ó. A gente vai marcar aqui no degrau esses pontos. Então vamos lá. Vou ajustar na minha perpendicular primeira. Ajusto meu esquadro, ajusto minha régua. Tudo complica sem a régua ter. Isso é para convencer você. E vou trazer esse ponto aqui para baixo no meu degrau. Mesma coisa com o próximo, determinando então a largura da janela. Marquei aqui no degrauzinho, tá vendo? Tá aqui, ó, pontinho e pontinho.
Marquei aí, agora eu vou levar esses pontos para esse ponto de fuga, porque ó, não tem jeito de levar para esse, tem que levar para aquele. Essa é a melhor. Aqui, vou levar este ponto de fuga para lá. Mesma coisa, vou levar esse ponto para aquele ponto de fuga lá. Quando eu caminhei esses pontos, eu encontrei lá na linha de trás 2 pontos. Lá na linha de trás do piso da varanda. Então, naquele ponto que eu encontrei, eu vou levantar perpendicular. Nesse caso aqui, um ponto está lá atrás do pilar. Eu vou levantar assim mesmo, que é para eu não me perder. Vai ficar cheio de traço? Vai. É assim mesmo. Não tem problema nenhum. Se confundir muito, dá uma parada, pisca um pouco e volta. Que dá. Tem coisa pior, né? E depois isso é muito bom de fazer. Pronto, então, ué, não saiu. Essa lapiseira tá doida. Vamos voltar. Levando essas duas perpendiculares. Agora eu tenho então a largura dessa janela, não tenho a altura. A altura dessa janela qual que é? É essa altura aqui. Então, é essa altura que eu vou trazer para a linha de verdadeira grandeza, veja bem. E os pontos são este e este. Estes são os pontos da altura da janela, a altura do peitoril, que é igual a essa daqui, ó. Eu sei que é esse porque tá passando aqui debaixo desse, olha só. Tá vendo? E por cima desse. Eu sei que é esse aqui. E esse ponto eu levo para o ponto de fuga. E vou buscar a altura dessa janela aqui, no vértice dessa parede, que é aqui, ó. Então eu tenho que andar o ponto de fuga, encontrar aquela parede, encontrei a parede, daí então eu volto para o ponto de fuga de lá. Por que eu volto para o ponto de fuga de lá, povo? Eu volto para o ponto de fuga de lá porque esta janela está nesse plano, portanto, paralelo a esse, portanto, deve vir para esse ponto de fuga 1. Entendeu? Entendeu? Assiste de novo o vídeo. Daí tem que entender. Cadê o outro? O outro ponto é esse. Confunde mesmo, e é isso que é legal, a gente se confunde, tem que prestar atenção, pede um raciocínio interessante, a visão espacial vai desenvolvendo com isso, essa é a parte boa de tudo. Vou reforçar a janelinha. Agora, tenho que ficar muito atento, o seguinte, não é a janela inteira, porque o pilar está tampando um pedaço da minha janela. Então, eu vou fazer só o pedacinho que eu vejo, certo? Ah, criança, olha que bonitinho, ó. Imagina o seu projeto todo trabalhado dessa maneira, não fica lindo? Claro que fica. Agora falta a porta, tá? E olha, presta atenção no seguinte, às vezes a gente está fazendo, se confunde um pouco e acaba saindo uma linha ao contrário, sai uma linha para lá, ou essa, ao contrário. Então você tem que olhar o conjunto e perceber o seguinte, que até a altura do observador, que é a linha do horizonte, se o elemento está localizado em cima da linha do horizonte, ele está retinho aqui, olha, tá? Paralelo ao piso. Se ele está acima, ele começa a inclinar para o lado do ponto de fuga, abaixo também, ó. Então não tem como a parte superior dessa porta está ao contrário, não tem jeito, sempre vai estar para lá. Então você bate os olhos, você vê que tem alguma coisa errada, então volta, acompanha os pontos que você pegou. Sentiu que o desenho está meio cubista, meio fora do eixo, volta para encontrar o erro. Vamos para a porta agora. A porta também está em um plano afastado, então o que nós vamos fazer? Nós vamos projetar a porta aqui, o limite do piso da varanda, e trazer aqui para baixo. Vamos lá.
Da mesma maneira, nós vamos fazer essa projeção perpendicularmente. Então, eu vou pegar aqui com o esquadro, alinhar certinho, vou posicionar minha régua. Para ser mais seguro, eu vou pegar outra régua que não tem o chanfro, ou pego o esquadro. Vamos pegar o esquadro, mais interessante, hein? E cabe aqui no meu espaço. Né? Lembra quando a gente pediu no primeiro ano o esquadro sem o chanfro? Era justamente por isso, para não ter perigo de subir um no outro, tá? Então, a gente vai posicionar aqui, fixo este de baixo e vou andar deslizando de cima e busco o limite da porta, projeto para o piso da varanda. Busco o limite da porta, projeto para o piso da varanda. Daí então, eu vou trazer essas projeções para o observador, demarcando os pontos na linha de 4. Ponto limite da porta, observador. Marcado aqui sobre a linha de 4. Limite da porta, observador. Marcado limite na linha de 4. Certo? Então os dois pontos estão ali. Agora vamos voltar para o esquadro e a outra régua. Olha só, o primeiro vídeo que eu fiz durou 23 minutos. Depois teve o segundo, que foi ultra rápido, né? De alguns minutinhos, vamos dizer que tenha sido 3 minutos. E depois esse. Bom, explicando para vocês, fazendo devagarinho, explicando outras coisas e sem régua T, então vamos dizer que levou 1 hora. Com régua T, sem explicar, metade do tempo. Para ser bem... Opa, é esse azulzinho, tá vendo como é bom trocar a cor? Mas tem alguma coisa tortinha aqui no caminho. Então quer dizer, se a gente pensar em meia hora, 1 hora e meia para fazer isso daqui tá de sobra, 3 vezes o tempo, certo? Então, até esse momento, é nesse tempo que eu estou pensando em dar para vocês fazerem o exercício de nota. Limite da porta, o outro limite da porta, descer outra perpendicular. Ok? Agora, então, nós vamos levar esses pontos para esse ponto de fuga. Por que que é para esse ponto de fuga? A gente está trazendo daqui para lá, ó. Certo? A gente tem que levar lá. Então não tem jeito de ser para outra, ó. A gente vai levar. Esse lapiseira tá me perturbando. Aqui, vamos levar para lá. Vou marcar lá na parede do fundo. De novo. Lá na parede do fundo. Levei lá para a parede do fundo, estou com os 2 pontos marcados aqui, ó. Ok? Então eu vou levantar as perpendiculares, que agora eu cheguei lá naquela parede. De novo, vou pegar a vertical aqui, minha vertical master, vou levantar a perpendicular lá. Não quebre, lapiseira. Vou fazer com outra cor, tá? Já passou minha paciência. Aqui. Subiu aqui. E aqui. Os limitezinhos que eu levei pra lá. Agora só falta a altura da porta. Nós dissemos que a altura da porta é equivalente à altura da face superior da janela. Foi isso que nós fizemos aqui. Então, a mesma coisa nós vamos colocar lá. Nós temos aqui o mesmo problema da janela, ela está em um plano afastado, então o que nós vamos fazer? Nós já levamos para lá, já subimos.
Então, nós vamos marcar nessa linha, que é essa aresta, nós vamos marcar a altura da porta nela e depois levar para lá. Qual que é a altura da porta? Bem, nós trouxemos no início essa altura dessa janela e marcamos aqui, na linha de verdadeira grandeza. A partir daqui, foi levado para o ponto de fuga, onde demarcou a janela. A janela foi demarcada ali por meio dessa linha de chamada que passou por aqui, ó. E essa linha, quando passou pelo vértice da parede, ela marcou um ponto. E é esse ponto que eu vou levar para esse ponto de fuga. Por que eu vou levar para esse ponto de fuga? Porque esse plano está paralelo a esse. Então, eu trago para esse ponto de fuga aqui. Trago para esse ponto e eu tenho, então, marcada a altura limite da porta. Então, vamos reforçar isso também. Vou marcar a parte superior da porta, os limites laterais da porta. Lateral e lateral. Ok? Então, na verdade, a gente está com a perspectiva aparentemente pronta. O que falta aqui?